Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos resolver a questão número 20 do Colégio Naval do ano de 2002. Na figura, o ponto P do menor arco AB dista 6 centímetros e 10 centímetros respectivamente das tangentes AQ e PQ. A distância em centímetro do ponto P à corda AB é igual a qual dessas alternativas? Então, o que é que nós temos? Nós temos que a distância desse ponto P até esta tangente, nós estamos observando aqui a tangente QA, essa distância vale 6. Então, aqui a gente marca com 6. E a distância do ponto P até essa tangente, a circunferência no ponto B, essa tangente QB, portanto, nós temos que, pelo enunciado do problema, essa distância vale 10. Nós queremos saber qual é a distância desse mesmo ponto P até a corda AB. Eu vou representar, colocar aqui um ângulo de 90 graus, e vou dizer que esse segmento tem medida igual a x. Para a gente resolver esse exercício, eu vou falar para vocês um pouquinho sobre dois ângulos importantes numa circunferência, que são os ângulos centrais, os ângulos inscritos e o ângulo de segmento. Quando você tem uma circunferência, né, como a gente observa aqui, e uma reta tangente aqui nesse ponto X, então, dado que você pega esse segmento, ó, eu poderia pegar outro segmento, como por exemplo esse daqui, colocar aqui o ponto Y, mas você liga esse ponto de tangência até um outro ponto aqui da circunferência, você forma aqui um ângulo com essa reta tangente. Esse ângulo que esse segmento ele forma com a reta tangente é chamado de ângulo de segmento. E esse ângulo de segmento, a gente sabe que ele vale a metade do ângulo central gerado por esta corda aqui da circunferência. Esse ângulo daqui, ele vale o dobro desse. Como que a gente justifica isso? Bom, para a gente justificar esse fato, vamos fazer o seguinte, vamos ligar o ponto O até o ponto X e vamos ligar o ponto O até o ponto Y. Eu vou chamar esse ângulo daqui, ó, de 2 vezes alfa. E, portanto, a gente sabe que esse ângulo é um ângulo central, né? Porque isso daqui é o centro da circunferência. Agora, se a gente pega qualquer ponto aqui sobre este arco, ó, qualquer ponto sobre esse arco, e a gente liga esse ponto X até esse ponto e esse ponto até o ponto Y, esse arco aqui, ele vai ser o arco capaz do ângulo alfa, porque esse aqui é um ângulo inscrito na circunferência, esse aqui é um ângulo central. O ângulo inscrito vale a metade do ângulo central, então esse aqui vale 2 alfa, aqui vale alfa. Se eu pegasse qualquer outro ponto, né? Qualquer outro ponto ligasse até o ponto Y, ligasse esse ponto até o ponto X, esse ângulo daqui continuaria valendo alfa, né? Porque, como eu falei, isso aqui é o arco capaz do ângulo de alfa. Então, nós temos isso. Agora, este ângulo daqui, ó, que é o ângulo de segmento, ele também vale o ângulo inscrito. Como que a gente justifica isso? Bom, olhando para esse triângulo, ó, esse triângulo ele é um triângulo isósceles, né? Porque isso daqui é raio, ó, isso daqui é raio também dessa circunferência. Então, como isso aqui é um triângulo isósceles, esse ângulo daqui ele vale 90 menos alfa. A gente pode colocar aqui, ó, 90 menos alfa. Esse ângulo ele também vale 90 menos alfa, para que a soma dê 180 graus. Os ângulos da base devem ser iguais, já que é um triângulo isósceles e devem ser iguais a 90 menos alfa, porque esse ângulo daqui de cima vale 2 alfa. Esse mais esse vale 180 graus. Agora, isso aqui é raio, né? E o raio, a gente sabe que forma com a reta tangente, no ponto de tangência, um ângulo de 90 graus. Então, tudo isso daqui, ó, tem que valer 90 graus. Mas a gente já tem um 90 menos alfa, que está dentro desse ângulo, ó, de 90 graus. Então, para chegar nos 90, aqui a gente tem que colocar alfa, né? Todo esse ângulo daqui, ó, ele vale alfa, porque 90 menos alfa mais alfa tem que dar os 90 graus. Então, é isso. O ângulo de segmento alfa, ele é determinado por esta corda aqui, ó, tem o mesmo valor do ângulo inscrito, né? E que é, portanto, a metade desse ângulo central.
E a gente vai ter que usar este fato aqui neste exercício, ó. Porque olha só, então como eu falei, né, a gente vai ligar o ponto P até o segmento tangente AQ de forma perpendicular, o ponto P até o segmento BQ de forma perpendicular, então aqui a gente tem ângulo de 90 graus, e, como eu falei, nós queremos saber o valor deste segmento. Um segmento perpendicular, né, a distância desse segmento até a corda B, eu vou chamar de x. Bom, eu vou ligar o ponto P até o ponto A. É a primeira coisa que a gente vai fazer, ligar o ponto P até o ponto A e ligar o ponto P até o ponto B. Porque fazendo isso a gente vai construir triângulos retângulos que são semelhantes. Vamos chamar este ângulo daqui, ó, ângulo alfa. Perceba que esse aqui é um ângulo de segmento, né? Porque aqui a gente tem essa reta tangente, ó, e é um ângulo de segmento determinado por este segmento aqui, ó. E esse ângulo daqui, ele é um ângulo inscrito e ele está determinado pelo mesmo segmento. Olhando para essa figura, este ângulo daqui ele vale alfa, o ângulo inscrito, ele vale o ângulo de segmento. E agora olhe para esse segmento aqui, ó. Esse ângulo que eu vou chamar de beta, ó, ele também é um ângulo de segmento. Ele é um ângulo de segmento determinado por esta corda aqui, pela corda BP, pelo segmento BP. E esse ângulo daqui de cima, ele também vale beta, porque ele é um ângulo inscrito, ó, e ele está determinado por esse segmento. Então esse aqui é o ângulo de segmento, e esse aqui é um ângulo inscrito. Se aqui vale beta, aqui vale beta. Se aqui vale alfa, aqui vale alfa. E com isso nós geramos triângulos que são triângulos semelhantes. Né? Por exemplo, esse triângulo daqui, ó, esse triângulo, ele vai ser semelhante a esse triângulo. Esse outro triângulo daqui, ó, eu vou pintar para vocês. Esse triângulo amarelo, ele vai ser semelhante a esse triângulo, né? Porque os ângulos são iguais. Os ângulos são 90, beta, e esse aqui, portanto, vai ser 90 menos beta. 90, beta, e esse aqui que vai ser, ó, 90 menos beta. Então, esses triângulos, eles são semelhantes. A gente pode usar semelhança de triângulo para descobrir o valor do x. E agora vai ficar tranquilo, porque olha só. Vamos chamar esse segmento aqui, o segmento AP de A. E vamos chamar o segmento BP de B. Então, isso aqui vale A, isso daqui vale B. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é uma semelhança entre o triângulo amarelo, esse triângulo aqui, com esse triângulo. Então, perceba que a gente já sabe o seguinte, né? E essa medida aqui vale 6, né? Essa daqui vale 6 pelo enunciado do problema, e essa daqui vale 10. Então, a gente tem esses dados que foram fornecidos pelo exercício. Então, vamos fazer uma semelhança entre esse triângulo daqui, ó, e esse triângulo. Então, o A desse triângulo, que é a sua hipotenusa, está para a hipotenusa desse triângulo, né? Ou seja, o A está para B. Assim como o X desse triângulo, que está oposto ao beta, está para 10, porque nesse triângulo daqui o 10 está oposto ao beta. Então o A está para B, assim como o X está para 10. Agora vamos fazer uma semelhança entre o outro triângulo. Os outros dois triângulos, que é esse daqui, né? E esse daqui, esses dois triângulos que eu pintei de roxo. Então, olhando para esse triângulo daqui, ó, o A é a sua hipotenusa. A hipotenusa desse triângulo daqui é o B, então o A está para B. Agora, olhando para esse triângulo daqui, ó, o 6 está oposto ao alfa. Desse triângulo daqui, quem que está oposto ao alfa é o x, então o 6 está para x. Então, acabamos de usar essas duas semelhanças de triângulo, a gente encontrou essas duas relações e daqui a gente consegue descobrir o valor do x, ó, porque o A sobre B é x sobre 10 e o A sobre B é 6 sobre x, então a gente iguala o A sobre B. Por um lado, o A sobre B é x sobre 10, por outro, o A sobre B é 6 sobre x. Daí a gente multiplica cruzado, fica x ao quadrado igual a 6 vezes 10, que dá 60. Ou seja,
O x, ele vale a raiz quadrada de 60, só que o 60 é 4 vezes 15, né? Então, o 60 é 4 vezes 15, e, portanto, a gente acaba de descobrir o valor do x, né? O x ele vai ser 2 raiz de 15. A gente coloca aqui, ó, o x, ele vale 2 raiz de 15, porque extraindo a raiz quadrada aqui, ó, raiz quadrada de 4 dá 2, né? Fica o 15 lá dentro da raiz. Nossa resposta, a letra B. Perceba que o x, ele nada mais é do que a média geométrica desses dois segmentos, ó. Então a gente poderia fazer um exercício geral, né? A gente poderia colocar um valor qualquer aqui, um valor outro qualquer nessa posição. Esse x, ele vai ser sempre a média geométrica dessas distâncias desse ponto, né, até as retas tangentes. Então é isso, pessoal. Um grande abraço a todos. Nos vemos na próxima aula e até mais.